Tudo Sim, bem? já Ok, aparece. Assim. beleza. Então, nós falamos um pouquinho da língua da Septuaginta, e agora eu vou tentar ser um pouquinho mais esperto aqui, mais rápido, com relação a outros temas. Mas falamos da língua da Septuaginta, agora vamos falar um pouquinho das línguas modernas, né? Vocês provavelmente já sabem, a Septuaginta foi traduzida já para várias línguas modernas, né? Então, há uma tradução em italiano, tradução em inglês, espanhol, francês e alemão. E aí vem a pergunta, né? Já que nós estamos falando de questões atuais, é uma questão atual. Tradução da Septuaginta em português. Nós teremos? Sim ou não? Quando? Então, o Rodrigo você já conhece, né? O Rodrigo, nós estamos trabalhando juntos num projeto. O Rodrigo, o Wilson Cunha e o Edson Faria para a publicação de um manual da Septuaginta em português. A ideia é terminar até o final do ano que vem. Vamos ver se vai dar certo. Mas e aí, ao longo desse projeto, foi aventado, nós falamos dessa questão. Na verdade, na SBB falou que eles têm esse sonho de produzir uma tradução da Septuaginta em português. O problema é sempre aquele, né? São projetos que são muito longos, né, para execução, não são fáceis, encontrar pessoas, ganhando pouco ou não ganhando, o pessoal está todo mundo ocupado, enfim. Mas é uma questão que é interessante, né? Nós vamos ter ou não uma tradução em português. Então, os vários projetos de tradução, né, mencionados, eles trabalham com princípios diferentes. Eu vou falar desses princípios daqui a pouquinho, mas e além disso, eles também usam um texto base para a tradução, ou usam textos diferentes, né? Então, aquilo que nós estávamos discutindo sobre a edição de Göttingen, a edição de Cambridge, a edição de Hauff, se aplica depois quando você tem uma tradução em língua moderna, porque o tradutor vai ter usado alguma edição para se traduzir, né? Para fazer o trabalho de tradução. Qual edição ele usou? Então, a escolha, às vezes, é também a edição que existe na época. Né? Então, por exemplo, quando começou o projeto de Bíblia da Alexandrie, alguns volumes que hoje nós temos para Göttingen não existiam, então eles trabalharam com o texto de Hauff. Então, tudo isso são questões aí. E além disso, eles trabalham com princípios diferentes. E aí, claro, quando é assim, as traduções divergem. Né? Divergem não só porque todo tradutor é um pouco também uma espécie de autor, né, que compõe um novo texto, e aí cada um é diferente. Mas pelo fato mesmo de que o modelo da tradução é diferente e o fato de que os princípios utilizados são diferentes. Então, uma das questões importantes aqui, candentes, né, com relação a isso, é essa aqui. Quanto o texto hebraico subjacente, né, o texto de partida da tradução, ou o que a gente chama de Vorlage, né, que é o termo alemão que se usa para falar do modelo hebraico, né, subjacente aí da Septuaginta. Quanto o texto hebraico subjacente deve determinar o sentido do texto grego. Isso é uma questão séria. Eu participei de uma comissão para avaliar um candidato ao doutorado segunda-feira agora. Hoje é quarta-feira, né? Então foi segunda-feira. E o rapaz traduziu um texto grego utilizando o dicionário de Lust. O dicionário do Lust, ele dá o sentido do texto grego baseado no hebraico que aquela palavra grega está traduzindo. Não é o sentido do grego mesmo, se fosse grego,
grego, na literatura grega, quando você abre o dicionário do Muraoka, já ele dá o sentido do grego como no grego mesmo. No grego que você vai encontrar se você olhar os autores gregos. E aí o meu colega, não fui eu quem criticou, mas o meu colega fez essa observação, olha, esse sentido aqui da palavra grega que foi dado, não tem. Eu procurei no Tesauros de língua grega, nunca aparece na língua grega. Isso aqui é baseado no hebraico. Então, e aí ele questionou o rapaz, né, com relação a isso. E, de fato, é uma questão quanto a expressão grega deve ser compreendida como determinada pelo hebraico, né, que ela está traduzindo. E aí tem escolas de pensamento diferentes sobre isso. Isso aqui valeria uma aula inteira só sobre isso aqui, mas só para dizer que há escolas de pensamento diferentes sobre isso. Então, por exemplo, a tradução inglesa que eu mencionei, vou voltar um pouco atrás aqui, a tradução inglesa chamada NETS, né, New English Translation of the Septuagint, tende a usar o hebraico como índice para se saber o significado do grego. Enquanto outras traduções, como essa francesa, da Bíblia de Alexandrie, eles têm a visão oposta, ou seja, olhar praticamente o sentido do grego no âmbito da língua grega apenas, né? Então, tem escolas de pensamento diferentes, e isso ainda é uma questão aberta, e às vezes até discussão entre as pessoas aí, nesses congressos da vida. Antes de eu passar para a questão da crítica textual lá do hebraico, aqui tudo tranquilo? Tem algo que vocês querem complementar ou perguntar? Não, eu acho interessantíssimo. Estou aguardando aí. Eu espero que esse projeto de vocês vá em frente para a gente ter acesso a esse manual. Eu, na verdade, estive numa reunião já antes da pandemia com o Paulo Teixeira e o Edson, falando sobre essa possível tradução da Septuaginta. Uhum. Houve uma conversa até em fazer uma tradução no estilo interlinear, igual eles já fizeram do hebraico e do Novo Testamento grego, né? Do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego. E só que cai nesse negócio aí que você falou de orçamento. E aí, na última vez que a gente falou, teu nome já foi citado. Quer dizer, aí agora estão falando uma grande equipe. E aí, é lógico que se torna mais complexo ainda o trabalho, né? Mas eu acho que é capaz de... O Edson está para terminar o léxico do Antigo Testamento, e aí ele falou que vai fazer revisão do Pentateuco ainda. Mas eu acho que, independente dessa revisão, até porque aí ele não vai partir do zero, né? Ele já tem um trabalho feito, fica bem mais simples. Eu acho que é possível que se retome essa conversa. Estou aguardando, e mesmo que eu não entre no projeto, o importante é que aconteça. Vamos ver, né, qual vai ser a situação. É, Eu torço para que aconteça também, porque seria um sinal muito bom, né, ter claro. um trabalho desse tipo. Uhum. Mas vamos ver quais vão ser as condições concretas aí para. Só dando aí a informação, né, quem sabe pode interessar outras pessoas aí no futuro. Vamos ver. Vamos com calma. Verdade. Isso. Muito bem. Então, ok, a gente entra então na questão do uso da Septuaginta na crítica textual do texto hebraico. Esse é um campo, digamos assim, clássico, né, talvez o mais clássico, digamos assim, ou tradicional nos estudos da Septuaginta, que é o uso da Septuaginta como uma fonte, né, como uma testemunha para se indagar a questão do texto hebraico, né?
Então, existe uma longa tradição do uso da Septuaginta para se estabelecer, né, para se determinar a leitura mais antiga ou original do Antigo Testamento. E aí, quem se interessa por esse campo, eu acho que esse livro que vocês estão... esse livro que vocês... Oi? Não, é que eu esqueci o microfone aberto, perdão. Então, esse livro que vocês estão vendo aí no slide, o livro do Emmanuel Tov, é talvez a monografia mais importante, mais clássica sobre essa questão, né, do uso da Septuaginta em crítica textual, né? E aí, a questão um pouco é a seguinte: ok, a Septuaginta pode nos ajudar a encontrar a leitura mais antiga ou mais próxima da original, ao menos em alguns momentos, né, no Antigo Testamento. Mas quanto isso é verdade? Qual o grau em que isso é admitido, né, ou pode ser admitido? E aí, um pouco tradicionalmente, a Septuaginta era usada, né, para se corrigir o texto hebraico só quando o texto hebraico era obviamente corrompido, ou era absurdo, sem sentido, quando era óbvio que há um erro, né? Qualquer que entrou na história da transmissão. Então, algum uso da Septuaginta para suprir esses momentos em que o texto... Quando eu estou falando do texto hebraico, obviamente aqui entendam que eu estou mencionando o texto massorético, né? Então, para correção do texto massorético, quando era claro que esse texto tinha algum problema, era ilegível por um motivo. Outros, né, mas isso já na época, por exemplo, Wellhausen é um autor que já usava a Septuaginta de maneira muito mais extensa, né, como uma testemunha importante em diálogo, às vezes em confronto, né, com o texto massorético. Mas aí, Wellhausen mesmo é um que foi criticado por outros na época que não aceitava esse tipo de abordagem, né? Hoje, que a gente de vez em quando escuta, lendo alguns textos, lendo alguns artigos, é essa tendência de querer manter separados esses dois textos, ou seja, não indagar praticamente se a leitura do texto massorético é preferível à leitura da Septuaginta em algum ponto, ou o contrário, de manter separados, né? E um pouco o argumento é o de respeitar esses textos que são tradicionais, esses textos que são acolhidos e foram acolhidos por comunidades religiosas, então tem toda uma argumentação nessa linha, de respeitar textos que são edições diferentes, etc, etc, né? Tudo isso. E aqui eu já estou dando um pouco da minha opinião também sobre o assunto. Eu acredito que essa posição há um certo mérito, mas só em parte. E não é uma abordagem correta com a abordagem geral, ou seja, adotar esse tipo de separação e colocar em dois... como se diz, dois ambientes assim que não se tocam, né? Como se fossem duas linhas paralelas, né? Que não se tocam nunca. Eu acredito que não seja a abordagem correta. Não sempre se trata de uma questão de conservadorismo em relação ao texto massorético, mas muitas vezes é. Então, muitas vezes o que está um pouco por trás ou animando esse tipo de posição é uma certa tendência conservadora que visa um pouco a proteger ou conservar o texto hebraico tradicional, aquele que
foi sempre transmitido como o texto do Antigo Testamento, praticamente, que é o texto massorético. Hoje, com o conhecimento que nós temos da história do texto, pós-Qumran, nós sabemos que a Septuaginta tem muita importância. Em alguns livros, ela possivelmente, né, tem uma forma do texto que é, em geral, mais antiga do que o texto massorético. Então, isso varia de sessão para sessão, de livro para livro, mas adotar o TM, o texto massorético, como o texto bíblico, sempre, é ignorar esse fato, né, essa história da transmissão que hoje a gente conhece melhor, né. Ok, em todo caso, isso é algo também para se lembrar, a Septuaginta é levada em conta nesses 3 projetos aqui de edições críticas da Bíblia Hebraica, que estão ainda em andamento. A Bíblia Hebraica quinta, a Hebrew University Bible Project, né, a Hebrew University Bible, e aquela de Oxford, Hebrew Bible A Critical Edition. Então, a primeira, a quinta, é a sucessora da Bíblia Hebraica Stuttgartense, né, que é a 4ª edição, essa, então, é a 5ª edição. Ela segue a tradição dessa série, né, de Bíblia Hebraica, de adotar o texto massorético do Codex Leningradenses como a base, né, da edição, o texto base da edição. Mas, no aparato, se dá muita importância à Septuaginta e, às vezes, se prefere o texto da Septuaginta àquele do texto, do texto massorético. Ou seja, às vezes se dá razão ao texto da Septuaginta. Ok? Mas isso no aparato. O texto continua sendo praticamente o texto massorético, como você encontra no Codex Leningradenses. Na Hebrew University Bible, o texto base é o Codex de Alepo. Ok? Então, ele segue também essa tradição de imprimir o texto massorético, só que é um texto massorético baseado num outro código, né, num outro códex, não o Codex Leningradenses, mas o de Alepo. E no aparato, a Septuaginta é citada extensamente, mas eles não fazem nenhum tipo de avaliação. Ou seja, eles não avaliam dizendo, ok, a Septuaginta deve ser preferida, ou etc. Eles dão um dado. E a próxima aí, na fila, né, Hebrew Bible Critical Edition, que é a edição chamada de Oxford, essa é aquele, digamos assim, assume a questão da Septuaginta de maneira mais, como dizer, consequente, no sentido de texto hebraico impresso, ele é modificado quando o editor pensa que a Septuaginta tenha a leitura melhor. Então, se o editor pensa, ok, aqui, nesse ponto, a Septuaginta é o texto mais antigo, é o texto melhor. Então, ele modifica o texto e, então, ele se distancia do texto hebraico no texto mesmo, não só no aparato. Ok? Então, vejam que, de alguma maneira, todas as 3 edições levam em consideração a Septuaginta, né? Mas trabalham isso de maneira um pouquinho diferente, ou um pocão, né? No caso dessa última aí, bem diferente. Em todo caso, aquilo que eu acho que eu já falei um pouco, depois das descobertas de Qumran, ficou claro, né, que o texto da Septuaginta se baseava em um modelo hebraico diferente do texto massorético, ou seja, as diferenças entre a Septuaginta e o texto massorético não podem ser totalmente atribuídas ao tradutor, porque essa que era digamos assim, a saída, né, de alguns defensores do texto massorético no passado. Toda vez que tinha uma distinção, bom, é o tradutor que está inventando
o tradutor que está adicionando, é o tradutor que está sendo criativo, e por aí vai. Então, tinha essa tendência de se atribuir toda a divergência, ou quase, ao tradutor grego. E hoje nós sabemos que não, que o tradutor, ou os tradutores da Septuaginta, em geral, não todos, mas em geral, trabalhavam com textos que eram diferentes do texto massorético. Às vezes um pouquinho diferente, às vezes muito diferente. E aí, quando a gente fala de textos diferentes, em alguns casos, essas diferenças são tão extensas, tão profundas, que se fala de uma edição diferente do texto bíblico. Então, o exemplo clássico é o livro de Jeremias, porque o livro de Jeremias, nós temos um texto mais breve na Septuaginta, né? Isso já era sabido antes, já era conhecido. Esse texto, alguns falam cerca de 12%, ou 10%, ou 15%, eu nunca sei, porque cada autor dá um número diferente, eu não sei como é que eles calculam isso, mas é alguma coisa assim. O texto da Septuaginta mais breve do que o texto massorético, né, nessa faixa aí. E em Qumran foi encontrado uma testemunha textual hebraica com um texto breve, como é o texto da Septuaginta. Então, não se pode simplesmente dizer, ao menos não sem tentar provar isso com um pouco mais de em modo um pouco mais convincente, não se pode simplesmente afirmar que o tradutor da Septuaginta saiu modificando o texto para reduzi-lo, para encurtá-lo, porque hoje nós sabemos que tinha um texto hebraico mais curto. A questão, então, é qual dos dois, o texto hebraico longo ou o texto hebraico breve, é que são mais antigos. A tendência na pesquisa hoje é preferir o texto mais breve, que é o texto da Septuaginta. Então, coloco essa questão aí só para lembrar da importância da 70, né, quando se fala da questão do texto hebraico. Pelo visto, eu empolguei com esse assunto, continuei falando. Vamos ver aqui outro slide aqui. Como a Septuaginta é testemunha indireta do texto hebraico, há necessidade de se fazer retroversão do grego ao hebraico. Ou seja, quando eu quero comparar a Septuaginta com o hebraico, ao menos implicitamente, o que eu faço é imaginar qual é o hebraico que está por baixo, né, ou por trás daquela tradução grega. Esse procedimento se chama retroversão. E é claro que isso, para se fazer a retroversão, tem uma série de problemas, mas ela depende, e, ao menos em parte, de estudos de técnica de tradução. Por quê? Porque se eu sei que o tradutor, nas últimas 10 vezes, ele traduziu a palavra A hebraica com a palavra B grega, né? Quando eu encontro agora a palavra B grega, é provável que ele tenha lido A no seu modelo, né, na sua Vorlage. Então, entender esses estudos, né, de técnica de tradução, qual é a tendência do tradutor, o que ele prefere, nessas condições, né, é importante. Como eu disse, nem todos os aspectos de técnica de tradução foram estudados já, né, é um trabalho ainda em processo, e muitas vezes é o próprio crítico do texto, o crítico textual, que tem que fazer o trabalho de checar, né, de verificar as ocorrências para ver o que o tradutor tem feito no resto do livro, o que ele tem feito nesse capítulo, o que ele tem feito nos 2 capítulos precedentes, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos os programas eletrônicos que ajudam a gente também a fazer isso um pouco mais rápido. Mas é uma necessidade, enfim. Quando se fala de retroversão, um problema, e aí
questões abertas são essas, né? Esse procedimento é muito pouco viável, ou menos, né, confiável, nos livros em que o tradutor usou um método mais livre, né? Quando o tradutor produz uma tradução mais livre, menos literal, ele está ele mesmo tentando variar, né? Usar sinônimos, usar outros tipos de construção sintática, porque ele quer variar estilisticamente por um motivo ou outro, ou ele tem, às vezes, alguma meta teológica, alguma mensagem que ele quer passar. E nesses casos, é claro, que é muito menos confiável tentar retornar ao hebraico, né? Por quê? Porque o hebraico pode ter sido uma outra coisa. E aqui sim, o tradutor está sendo criativo. Aqui sim, o tradutor está inventando. Aqui sim, o tradutor está sendo um pouco mais autor, está sendo um pouco mais teólogo, está sendo um pouco mais escritor, né? Então, nós temos uma ideia relativamente boa dos livros em que isso acontece, né? Por exemplo, o livro de Isaías é um livro em que o tradutor é considerado um tradutor mais livre, ele faz uma tradução mais livre. Então, esse tipo de procedimento é complicado em Isaías, é complicado em Provérbios, o livro de Jó, né? Então, tem alguns livros, são uma minoria, que a maioria dos tradutores são relativamente literais, mas tem alguns livros em que as coisas complicam, né? Então, fazer crítica textual do texto hebraico utilizando a 70 em alguns livros é realmente uma dor de cabeça danada. Mas eu passar o tema da exegese, uma pequena pausa aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou um comentário. Eu só queria comentar essa de Oxford que você comentou, que você falou, que usa a interferência da Septuaginta, a HBCE, né? Uhum. Ela acabou, então, criando um texto crítico, né? Ela deixa de ser um texto base tradicional e passa a ser um texto crítico, né? Agora, eu fico me perguntando assim, deve ter, da parte principalmente dos judeus, uma resistência muito grande a esse tipo de tradução, né? Esse é um projeto que tem sofrido muitas críticas, muita resistência, né? Ah, e por causa disso, porque pela primeira vez estão tentando de maneira sistemática, mesmo um texto, como você falou, um texto crítico, né? Um texto eclético, reconstruído, utilizando a totalidade aí das testemunhas textuais, né? Então você vai ter em alguns momentos o editor prefere o texto do Pentateuco samaritano contra o texto massorético, né? Ou o texto da Septuaginta junto com a Vetus Latina contra o texto massorético. Então, esse é o tipo de coisa que tem provocado muita resistência. Se alguém é interessado nesse debate, eu acho que a coisa melhor seria ver digamos assim, a defesa que o coordenador do projeto escreveu. Tem um livro, né, que ele escreveu, ele chama Ronald Handel com H, H-E-N-D-E-L. H-E-N-D-E-L. Então ele tem um livro em que ele dedicou o livro para praticamente contar essa história do projeto, por que está sendo feito, qual que é a compreensão, né, do texto que eles têm para se fazer isso. E ele volta, inclusive, contando a história da resistência, né, no início da crítica moderna, né, quando os primeiros autores propuseram correções ao texto hebraico, quanta resistência houve, então toda essa coisa aí. Assim, esse é um projeto que está indo adiante, com dificuldade, porque é um trabalho dificílimo, mas e também com a resistência de uma parte
dos autores aí, né? Mas eles estão indo. Isso acontece também com a Bíblia em português, quando você pensa que tem grupos que resistem a sair da revista corrigida, porque sabe que a revista corrigida se baseia lá no manuscrito majoritário que eles consideram mais puro, né? Eles não gostam muito de uma tendência muito crítica de fontes para tradução, né? Então, acaba tendo uma correlação aí com esse tipo de postura conservadora É, em relação à fonte, né? a reação é um pouco análoga, no sentido que quando se questionou o chamado Textus Receptus, né, do Isso, Novo Testamento, exato. e ainda existe essa É, resistência, ainda tem. é, e, Quase 5 séculos depois. Não é, digo 5, mas pelo menos uns 3. é, e é mesmo um pouco o texto maçorético, um pouco o Receptus É, do antigo, né? isso, Então, isso. é um pouco esse probleminha aí, quando Aham, se mistura a autoridade do texto com a questão crítica, às isso, vezes questões confessionais com a questão isso. crítica, enfim. É o Muito conflito. bem, sim, Texto sagrado é fogo, né, cara? é, Sagrado. Não, a Vamos lá. gente, se formos pensar, nós estamos vivendo um tempo muito feliz, no sentido de liberdade para se poder discutir as coisas, Ah, sem tendo dúvida, sem dúvida. comparação com aquilo que é a história, né, Aham, das nossas disciplinas aí. é verdade. Ok, então, eu vou tentar ser um pouco mais. Eu falei que ia tentar ser mais esperto aqui, mas não fui. Vou tentar agora de novo. Então, a Septuaginta na exegese bíblica. Então, agora nós estamos chegando na exegese. Se Deus quiser, nós vamos chegar também na teologia. Vamos ver se eu vou dar conta de chegar lá. Historicamente, os métodos exegéticos foram aplicados ao texto hebraico de tipo massorético, né? Então, aquilo que a gente já tem dito aí, o texto massorético foi e tem sido o texto de referência, né, como o Antigo Testamento, e é claro, a maior parte dos métodos exegéticos trabalham, né, aplicando, né, todo o instrumental deles ao texto hebraico, pela óbvia vantagem de que é o texto hebraico, a questão histórica, né, do domínio do texto massorético ao longo da história, tem o fato óbvio que é o texto na língua original completo, né? Então, os métodos exegéticos não só aplicaram o instrumental deles ao texto massorético, mas os métodos mesmos se desenvolveram trabalhando com o texto massorético, né? O que é algo curioso. Então, e a Septuaginta teve, nessa história da exegese, uma posição um pouco marginal, né? Isso quando não completamente ignorada na maior parte dos estudos exegéticos. E aí, eu vou só partilhar uma experiência que eu tive, porque esse ano eu escrevi duas resenhas de livro, né? Uma foi publicada, a outra ainda não foi publicada, deve ser publicada agora no início do outro ano. Ambas, aliás, a primeira era sobre a questão de estilística no Antigo Testamento, o livro era sobre a questão de estilística no Antigo Testamento, então trabalha um pouco mais assim com sincronia, etc, etc. E o outro livro era um livro sobre diacronia nos livros de Samuel. E é impressionante como ainda, e são livros recentes, tá? Porque em 2021 e 2022, como o primeiro não o primeiro deles, né, esse de sincronia. Todas as vezes que menciona a Septuaginta, todas as vezes que menciona o Pentateuco samaritano é para dizer que o texto massorético está certo. O outro livro de diacronia tem um pouquinho mais de atenção à Septuaginta, mas só um pouquinho. Né? Nem todos os autores, porque era uma coleção de vários artigos, alguns autores ignoram completamente, e alguns citam algumas coisas
de maneira errônea. Então, só para dizer, quando eu estou falando método exegético, quem trabalha com diacronia, em teoria, tem mais atenção à questão histórica, etc. Mas mesmo esse pessoal focou, né, tem uma tradição de focar, de concentrar na questão do texto maçorético. E aqui o assunto nosso hoje é a 70. Mas é claro que o problema é também com o ignorar, ou não ter em consideração o Pentateuco Samaritano, no caso do Pentateuco, e os textos de Qumran, que são textos hebraicos não maçoréticos, né? Ou menos, vocês têm textos lá que são do ramo, né, proto-maçorético, mas em todo caso, outros textos que não são o TM que a gente lê nas nossas edições. Então, às vezes, completamente ignorados. Enfim, isso aí só para dizer que o que eu estou dizendo aqui não é algo só de 50, 70 anos atrás, ainda publicações recentes a gente nota essa ausência ou incompreensão, né, com relação à Septuaginta. Porque perceber que a 70 muitas vezes possui um texto de valor comparável ou até mesmo superior ao texto maçorético, deve provocar uma mudança nesse quadro. E aí fica esse desafio futuro, então nós estamos falando de questões atuais, uma questão aberta para o futuro é como os comentadores, né, estudiosos aí do texto bíblico, se integrarão e quanto integrarão a Septuaginta nos estudos deles e comentários. Quem fez um estudo modelo, né, levando em consideração a Septuaginta, junto com o texto maçorético, o Stipp, Hermann Josef Stipp, S-T-I-P-P, ele está escrevendo um comentário ao livro de Jeremias. Então, ele traduz o texto maçorético, traduz a 70 e comenta os dois, né? Então, é interessante como, ao menos de vez em quando, o pessoal tá lembrando que existe e que é importante. Aí aqui eu faço uma pequena propaganda, né? Já que esse aí é um livro que eu editei junto com minha colega aqui no Bíblico, Daniela Chalaba. Houve uma conferência aqui em Roma 3 anos atrás, com mais ou menos esse título aí, New Avenues in Biblical Exegesis in Light of the Septuagint. Então, novas estradas, né, aí, caminhos na exegese bíblica à luz da Septuaginta. Então, vários autores, né, isso é uma coleção de artigos de vários autores, aplicando alguns métodos exegéticos à Septuaginta, ou discutindo a viabilidade de se aplicar algum método exegético tradicional ou mais recente à Septuaginta. Então, a gente quis trazer essa questão aí, e começou essa série, essa coleção na Brepols lá. Nós temos agora novas coleções, ou séries de comentários baseados na Septuaginta. Então, eu falei da Bíblia de Alexandrie como tradução francesa, mas a Bíblia de Alexandrie é também um comentário. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí no slide aí, La Genèse, livro do Gênesis. Além de ter a tradução, existe um amplo comentário sobre o livro, né? Então, quem quiser estudar a Septuaginta como texto base, digamos assim, para se fazer exegese, para se fazer a interpretação, essa coleção francesa é uma ótima referência, né? Abril também está fazendo essa série Septuagint Commentary Series. É esse outro livro aí que vocês estão vendo na slide. Na verdade, é o último que saiu, né? O Provérbios. Mas tem vários outros já, Levítico, acho que Jeremias, tem vários outros, né? É só jogar na internet aí, Septuagint Commentary Series, vocês vão ver. E tem uma outra série, uma coleção
em preparação, que é essa SBL Commentary on the Septuagint. Ainda não foi publicado nenhum livro, o pessoal está trabalhando ainda aí, mas eu já falei que os filhos de vocês vão ver um certo número de coisas acontecendo no campo da Septuaginta, então essa aí provavelmente é uma delas. Fora, obviamente, as monografias, artigos que saem o tempo todo aí. Então, os tempos estão mudando, né? Devagarzinho. E aí a questão é quando ou quanto, né, a Septuaginta entrará no chamado mainstream, né, da exegese bíblica, ou seja, quanto que ela vai entrar na prática, digamos assim, comum, normal, frequente, né, dos intérpretes, dos exegetas. Quando eu falo de monografias, artigos, normalmente o especialista da Septuaginta está falando com os outros especialistas da Septuaginta, né? Então a minha pergunta é quando e se isso vai chegar mesmo no coração da exegese, né? Esse tema está ligado à teologia, mas a gente pode fazer uma pequena pausa para perguntar se está tudo bem aqui. Se tem alguma pergunta, alguma observação. Eu estou bem. Não sei se alguém tem algum comentário. O pessoal está quieto. Eu não sei se Eu também não sei. estão meditando aí, né? Nas informações. Tá, vamos ver aqui então a teologia. Eu acho que é o último ponto que eu queria mencionar, vai ser relativamente breve e a gente pode concluir. Então, vocês viram que eu coloquei teologia ou teologias, plural, né, da Septuaginta. Então, nós passamos pela exegese e, é claro, exegese teológica ou teologia bíblica é uma questão. Já a questão da teologia do Antigo Testamento, ou teologias do Antigo Testamento, já é uma questão em si complicada. Eu não vou abrir essa caixa de Pandora aqui, mas é uma questão complicada. E a Septuaginta comporta, então, um outro grau de dificuldade ou de complexidade, porque agora você tem uma outra fonte que, às vezes, apresenta uma cor, né, diferente, uma teologia um pouco diferente. E aí se discute se é possível falar de uma teologia da Septuaginta ou não. Hoje tem muita coisa publicada sobre isso. E aí, como já em outros casos, como cada livro tem a sua especificidade, os tradutores variam, é possível que nós devamos falar de teologias, né, no plural, não de uma teologia da Septuaginta, porque não há um programa teológico comum para todos os tradutores, mas algum tradutor pode ter tido algum interesse teológico ou algo que a gente veja, né, compreendendo todo o livro, todo o trabalho dele, ou mais limitado em algum capítulo, em alguma parte do livro, né? Então, como chegar a essas, seria preciso primeiro avaliar quanto a tradução dista do modelo hebraico que traduz e por quê. Aí volta mais uma vez o problema ou a questão da técnica de tradução, né? Se o tradutor está simplesmente fazendo aquilo que ele tem feito já 10, 20, 30, 50 vezes, ou não. Então, nesse ponto, ele não faz aquilo que ele fez 30, 40, 50 vezes. Por quê? Há algum interesse? Pode ter algum interesse teológico, pode ter alguma motivação. Então, essa é um pouco aí a questão que o pesquisador se faz, às vezes, né, da Septuaginta. Se fala uma divisão aí entre maximalistas e minimalistas, quando se trata da questão da teologia da 70, ou seja, aqueles que tendem a ver mais uma intervenção ou a criatividade do tradutor,
que seria aí o maximalista, e aqueles que têm uma visão mais restrita do papel do tradutor, né? Então, de vez em quando alguém vai interpretar uma diferença no texto grego como motivada teologicamente, enquanto o outro vai dizer, não tem nada disso. Simplesmente ele está fazendo o trabalho dele, ele prestou atenção na sintaxe do texto, ele prestou atenção numa nuance do hebraico, alguma coisa. Então, tem essa discussão ainda aberta entre duas linhas aí. Eu não sei como é que vocês estão com o horário. A parte ainda temos bastante tempo. Tem tempo? Ok. Sim. Então, ao invés de eu interromper agora, eu vou direto aqui, então, com o Novo Testamento, e aí, se for o caso, no final. Isso. Então, outras questões ainda abertas têm a ver com o Novo Testamento. Como vocês sabem, existe um enorme número de alusões e de citações do Antigo Testamento no Novo. E a maioria absoluta dessas citações provém da Septuaginta, não do texto hebraico. Então, aí já é uma questão interessante, né? Os autores do Novo Testamento citavam sem nenhum problema de consciência, nada, o texto da Septuaginta, como o texto do Antigo. Às vezes, essas citações provêm de um texto grego que diverge daquilo que nós consideramos Old Greek, do que nós consideramos o grego original, né? O grego da tradução original. E aí, digamos assim, uma via de mão dupla. Por um lado, estudar a Septuaginta há importância para o estudo do Novo Testamento, né? Para a gente entender a fórmula que a gente encontra no Novo Testamento. Mas o contrário também é verdadeiro, porque às vezes o Novo Testamento contém leituras, né, gregas, citações do Antigo Testamento grego, que em uma forma que não foi preservada, né? Então, isso é uma outra coisa. Quando a gente fala de manuscritos, nós sabemos que aquilo que é preservado, efetivamente, é uma minoria, uma pequena minoria de manuscritos que a gente tem a sorte de ter, porque sobreviveram, né, aos séculos, sobreviveu à umidade, sobreviveu ao fogo, sobreviveu ao escriba que quis copiar uma outra coisa em cima do manuscrito, sobreviveu ao rato ou ao verme que comia o manuscrito. Nós temos a sorte de ter alguma coisa da antiguidade, mas a maior parte a gente sabe que se perdeu. Então, pode ser que no Novo Testamento, de vez em quando, nós tenhamos leituras gregas que não foram preservadas nos manuscritos que nós temos, né? Mas entrou no Novo Testamento. Além disso, muito do vocabulário teológico do Novo Testamento depende da Septuaginta, e, é claro, deveria ser estudado junto com essa. Isso aí, até mesmo os dicionários e as gramáticas do Novo Testamento, algumas fazem isso, né? Sempre buscando na Septuaginta a origem de uma expressão, a origem de uma sintaxe qualquer. Então, como eu disse, alguns outros aspectos da língua grega do Novo Testamento, que não as palavras aí, o vocabulário teológico, também dependem de usos já presentes nas 70, né? E aí eu coloquei aqui no slide uma sugestão de leitura, se alguém se interessa pela questão específica do uso da Septuaginta no estudo do Novo Testamento. Esse livro do Maclay é ótimo porque ele é acessível, ele recolhe as questões que são principais, né, que aparecem nesse tipo de estudo. Seria a minha sugestão, se alguém se interessa por esse assunto, para entrar nesse campo aí.
Eu esqueci que eu tinha colocado essa questão da história. Não sei. Essa parte até você pode ficar tranquilo que a gente trabalhou bastante aqui no disciplina, Tá. tá? Uhum. Até porque meio aqui até necessário, né? Senão não tem nem como começar a aprofundar Tá. alguma coisa. Ok. Então vou concluir aqui, Tá. e aí, se houver alguma. A gente pode debater um pouquinho, né? Sim. Ok, então como foi visto, tem ainda muita coisa que fazer no campo dos estudos da Septuaginta, e nesses últimos anos, muitos frontes, né, se abriram aí, muitas frontes de trabalho, e a atenção, né, a Septuaginta, eu acredito que chegou mesmo para ficar, porque realmente o que tem acontecido nessas últimas décadas não é algo que pode ser ignorado, que não vai. Então, essa tensão a 70 chegou para ficar. Deve provocar mais mudanças em outros campos dos estudos bíblicos, à medida que o pessoal perceber, né, que é importante, que não pode ser ignorado, à medida que então que esse impacto do pós-Qumran, né, ainda vai ser assimilado. E aí, sugiro, né, se alguém também tiver interesse, por entender um pouco os vários âmbitos aí da pesquisa hoje da Septuaginta, tem esse livro mais ou menos recente, The T&T Clark Handbook of Septuagint Research. Talvez está muito pequenininho para ver, mas é editado por esse William Ross, né, R-O-S-S, o outro é Edward Glennie. E é isso. Então, muito obrigado. E se Com houver algum comentário, alguma. certeza. Nós é que agradecemos, viu, Leonardo? Muito obrigado aí pela tua exposição, excelente. E eu fico até alegre porque nós temos aqui um grupo de pesquisa também que nós temos abordado a Septuaginta, e eu resolvi fazer um recorte da Septuaginta no Novo Testamento, e é justamente esse livro do Maclay que nós estamos usando como base. Então, mostra que eu estou bem antenado. Então, sem querer, querendo, eu estou bem antenado com uma vanguarda aí de pesquisa. Tem sido assim para nós, porque deixa eu te contextualizar um pouco. Eu, aqui na universidade, eu atuo na área de cristianismo primitivo, tá? Então, meu foco é mais Novo Testamento. Quando eu decidi começar a entrar em estudos da literatura judaica do Segundo Templo, então eu enveredei no caminho que é um pouco... Porque não é só a Septuaginta, né? Todo o material desse período que a Septuaginta foi escrito, material considerado apócrifo também, acaba sendo muito negligenciado, tanto pela pesquisa do Antigo quanto pela pesquisa do Novo, né? E nós, então, estamos fazendo esse caminho de resgatar esses materiais, estudar eles em conexão como uma espécie assim de um mundo literário ao qual o grupo de Jesus teve acesso, né? Uhum. Que acaba sendo muito relevante para o estudo do Novo Testamento, porque mostra uma elaboração de imaginário que o pessoal do Novo Testamento não inventou, né? Eles herdaram. Quando você lê o Antigo Testamento, vamos dizer, pega a Bíblia portuguesa, em português, em brasileiro, e você lê o Antigo Testamento, depois lê o Novo, dá a impressão que o Novo Testamento inventou coisas, né? Criou categorias teológicas, né? E quando não é, de fato, não é assim. O conhecimento dessa literatura anterior é fundamental. Mas eu teve um efeito colateral em mim, porque eu comecei a querer mergulhar mais na Septuaginta, entende? Deixou de ser só um pretexto e passou a ser o texto, sabe? Então, mas nesse momento, o nosso estudo está muito assim focado em ver essa repercussão da Septuaginta no Novo Testamento. Só que nós também trabalhamos muito com Tov,
Tov tem um material que foi traduzido para o português, que eu acho, logicamente você conhece, que eu acho bem interessante, que é essa obra aqui, né? A Bíblia grega e hebraica. Eu acho que foi o Edson, né, que traduziu. Edson que traduziu, são vários ensaios do Tov, e ele traz, assim, o bom dele é que ele traz diferentes abordagens, né? É um material bem eclético. E eu percebi, até você citou ele aí na questão da crítica textual, eu percebo, assim, que o Tov é um entusiasta dessa relação da Septuaginta com a Bíblia hebraica, né? Ele, apesar de ser hebraísta, ele não é um cara ali no quadradinho do texto massorético. Ele não tem medo de falar. Olha, eu tenho um capítulo ali que é sensacional, que é justamente de Samuel, os capítulos 15 a 17, né? Que eu até trabalhei em sala com o pessoal, e ele demonstra que aquela narrativa são duas camadas, e que o texto massorético acaba apontando a camada mais antiga, o texto mais antigo. E o texto massorético não, perdão, a Septuaginta aponta a versão mais antiga, e o texto massorético fez uma colagem de duas versões. Isso. Então, assim, é um estudo muito fascinante, que eu acho que requer realmente uma atenção muito grande e exige da gente também muita coisa. Por exemplo, a ideia de uma retroversão, eu tenho medo. eu, eu acho que exige uma categoria, tanto no grego quanto no hebraico, muito grande, né, para fazer retroversão. Não é fácil. Mas me parece que também não é todo estudo que exige isso, né? Como você mostrou. Tem alguns campos que exigem mais. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você estava mostrando aí a questão da origem, e aí eu queria saber da tua opinião, que a gente já falou aqui das origens, né, e os diferentes propósitos que são pensados no surgimento da Septuaginta. Qual é a que você considera mais coerente para pensar a Septuaginta como um elemento assim de produção cultural? O que é a Septuaginta como produção cultural, na tua opinião? É. Eu não tenho uma opinião muito definida sobre isso. Sinceramente, é a questão que eu estudo menos, me dedico menos, é justamente essa, né? A questão histórica das origens e tudo. O que eu tenho para mim, um pouco lendo esses textos, trabalhando com eles, é que ao menos isso eu acho que eu posso afirmar, não sei, vai ter quem discorda com certeza, mas é que a maior parte desses textos não surgiu com o objetivo litúrgico especificamente. Eu tenho a impressão que, digamos assim, a casa da Septuaginta era mais a escola do que a liturgia. Porque entre as várias teorias existe essa, né, da liturgia, da necessidade de um texto grego para a liturgia, numa comunidade que já estava perdendo o conhecimento do hebraico e tal. Mas eu tenho a impressão que alguns textos são traduzidos de uma maneira que não pode ter sido pensado para a liturgia, né? Nós temos, enfim, essa é uma das poucas coisas que eu afirmo com um pouco mais de convicção minha, né? Eu repito, vai ter gente que vai dizer o contrário. Mas é isso. Mais do que isso, se eu disser, Eu também concordo com você. Uma das coisas que nos estudos eu me deparei é que, se fosse uma questão litúrgica, talvez fosse mais um lecionário do que um texto completo. Talvez, né? Não necessariamente, mas talvez não tivessem aquele senso de traduzir o texto completo, integral, mas fazer seleções. Porque eu não sei se já tinha naquela época uma percepção de uma leitura semanal
das paraxás. Eu não sei, eu nunca estudei a fundo isso, eu não sei quando é que as paraxás passaram a ser base para a leitura semanal do judaísmo. Então, eu não sei dizer se já tinha essa prática ou não. Uhum. Isso talvez fosse um indício se pelo menos para o Pentateuco teria um caráter mais litúrgico. Eu ainda acho muito interessante a versão do Aristéias, com toda, apesar de ter alguns pontos legendários, né? Mas a questão de fazer parte da Biblioteca de Alexandria, ou seja, como produto cultural do judaísmo para estar ali junto com outras produções culturais de literatura, me parece bastante coerente, tendo em vista que a comunidade judaica de Alexandria tinha um certo prestígio Uhum. e isso é atestado, né? Me parece. Teria um certo fundo histórico por trás da lenda, né? Isso, Digamos assim. Uhum. exato, exato. Eu acho que ele floreou porque ele não escreveu na época, escreveu tempos depois, então, naturalmente, deve ter... a própria notícia da história começou a ter seus exageros que ele incorporou, né? Uhum. Então, tem um fundo histórico ao qual ele coloca lá os elementos legendários que ele deve ter ouvido falar e tal. Mas esse núcleo histórico, né, de ser uma forma de apresentar a produção cultural. Agora, só isso também não justificaria. Não sei, Uhum. né? Assim, como um trabalho todo, mas eu acho que é uma questão difícil de elucidar realmente. O Lucas está com Uhum. uma mão levantada, vou abrir a palavra então. Professor, o senhor falou dessa questão da escola e não da liturgia. Eu não entendi exatamente o que o senhor quer dizer com isso. Por que escola? Escola no sentido de uma tradução que é para se estudar a escritura, para o estudo, e não algo que foi produzido para ser lido ou proclamado publicamente na liturgia, né? Ou seja, algo que não teve essa preocupação de, de uma tradução que tem que ser clara, que tem que ser sempre muito simples, muito clara. Aquilo que às vezes a gente faz na liturgia, nos lecionários, que você adiciona um sujeito porque o sujeito ficou 3 frases lá para trás, e aí você adiciona um sujeito porque a pessoa que está ouvindo na comunidade, na igreja, compreenda. Então, esse tipo de coisa que, por exemplo, em comparação, okay, com o texto luciânico. O texto luciânico em Samuel, no livro de Reis, em Crônicas. Eles fazem isso todo o tempo. Eles adicionam esses sujeitos, objetos para os verbos, tudo para clareza, inclusive, e aí a tese é essa, de que o texto luciânico foi um texto preparado para a proclamação pública, né? E em grande parte da Septuaginta eu não vejo isso, né? É claro que se amanhã ou depois alguém vier com uma tese mostrando outras evidências de que eu estou errado, eu levanto a mão e digo, estou errado, mas por enquanto a minha impressão é essa aí. Faz parte, né? A academia é isso, né? A academia, inclusive, é pendular, né? É. Às vezes uma tese lá do século XIX morre no século XX, porque ela é questionada, aí vem agora no século XXI, o pessoal resgata aquela tese do século XIX sob uma nova perspectiva e supera a, aquele, aquela tese que questionava a anterior, né? Então, acho que faz parte. Me parece fazer sentido porque imagino eu que no ambiente litúrgico, nas sinagogas, deveria haver uma resistência muito grande, né? Com uma tradução para o grego, acho que o zelo pela língua hebraica poderia impedir isso ou não. Na realidade, a Septuaginta tem uma história de ser apreciada no ambiente hebraico antes de depois ser um pouco mais rejeitada. Exato. Então, não só ela é produção de hebreus, né, de judeus,
mas a gente tem escritos de Philon, o próprio Flávio Giuseppe Flávio, né? Eles usam a Septuaginta, eles têm em consideração. Os escritores do Novo Testamento, eles são judeus como de origem. Eles usam a Septuaginta como texto do Antigo Testamento. Eles não têm problema com isso. Então, a resistência ao texto grego começa a crescer depois, né? E em grande parte é o que é? É o momento em que o texto de tipo massorético ganha mesmo a predominância e se torna, então, a referência, né, na vida judaica. Então, eu estava lendo recentemente que, na realidade, a Septuaginta nunca deixou completamente a vida hebraica, no sentido que tem um fulano, acho que chama De Lange, escreveu uma monografia estudando comunidades judaicas no período bizantino, que ainda liam o texto grego. Então, mesmo que na mainstream, do judaísmo, a Septuaginta foi, digamos assim, abandonada, né, colocada de lado, em algumas comunidades judaicas ela continuou sendo importante, mesmo durante o período medieval e tudo, né? Então, De fato, a Septuaginta e as versões gregas, só recuperando aí um dado histórico que a gente até já falou na disciplina, ela só se perde oficialmente, assim, é como ele falou no mainstream judaico, no século III em diante, quando os rabinos começam a questionar efetivamente a tradução grega, né? Aí sai até aquela máxima lá, dia de escuridão, quando o texto foi traduzido para o grego e tal, trevas, né? Ou seja, horrível, né? Momento horrível. É isso. mesmo quando a gente pensa, por exemplo, nas traduções do segundo século depois de Cristo, que são judeus que ainda estão traduzindo o texto hebraico em grego, né? Áquila, Uhum. eles ainda estão traduzindo o texto em grego, Isso. só que agora, para ter certeza que é o texto que se conforma ao texto de tipo massorético, né? Então, Uhum. mas a noção de que o grego em si deve ser banido ainda não é tão forte, né? Perfeito. Mas e com relação aos grupos mais conservadores que tinham uma resistência maior ao helenismo, à cultura grega em si, não poderia haver uma parte que também resistisse a uma tradução grega da... Essa questão, outro dia saiu lá uma conferência lá no Bíblia, foi interessante a discussão. Judaísmo e helenismo ou judaísmo versus helenismo, né? Porque tem uma época que eu estava trabalhando com o livro de Macabeus e para mim é muito interessante ver um livro que é de resistência, né, contra certas questões da cultura grega, etc, 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 que é em grego. Uhum. Não é interessante isso? Você tem um livro que é Para mim, porque eu sempre esses penso gregos nisso. estão forçando a gente, e o livro é em grego. Quer dizer, é interessante, É não? como Então tem. você criticar o imperialismo americano e escrever em inglês, né? É. Então, é judaísmo contra helenismo, é judaísmo e helenismo, entendeu? Toda essa questão aí, é, isso aí dá pano para manga, né? E não tem muita resposta, né? Não. Bom, eu não tenho, talvez deve ter alguém por aí que tem. Pelo que, né, eu entendi, você teu foco mais é o estudo do texto em si, né? Os manuscritos e tal, do que a história do texto, né? Não que você desconheça totalmente, mas não é aquilo que você falou, são muitos campos e não dá para se especializar em todos. Não é E possível. eu até fiquei pensando assim, eu acho que eu vou ficar nesse nicho aqui de Septuaginta e Novo Testamento, que é um campo que eu já trabalho, então fica bacana. Eu acho que tem bastante coisa para explorar nesse campo, né? Tem, Septuaginta e Novo com Testamento. certeza.
É isso. Gente, nós temos um horário, eu ainda preciso conversar com vocês rapidinho sobre a tarefa das próximas semanas, mas, Marcos, tem questão? Na verdade, eu me enrolei. Eu achei que eu tinha levantado a mão, aí eu fui abaixar, aí que levantou. Ah, tá. É bem rápido, mas é mais um comentário, professor. Primeiramente, parabéns e obrigado pela forma didática e abrangente como o senhor tratou um assunto para nós novo e complexo. E eu li no seu artigo que uma das coisas que o senhor fala é com relação à escassez de obras no Brasil e de estudos, né, de uma forma geral, com relação à Septuaginta, né? E, na verdade, os livros que o senhor postou aí, eu estava procurando aqui, nem todos encontrei na Amazon, mas alguns que eu encontrei são preços inacessíveis, né? Então, bem acima da nossa realidade. E eu participo aqui da Comissão de Relações Internacionais, coordenado pela professora Sandra Duarte, e a pergunta que eu queria fazer para o senhor não é nem tanto com relação à explanação que o senhor hoje fez, mas com relação a se o senhor por acaso conhece, ou se há uma possibilidade de uma parceria da nossa instituição com o Instituto, no sentido de podermos pesquisar o arquivo virtual do Instituto. Uhum. Bom, isso é algo que poderia ser levado, né, ao decano da faculdade, o pessoal, o bibliotecário, né, o responsável da biblioteca também. Não sei muito bem como funciona, mas a gente pode avaliar isso aí. Nós temos acesso a alguns recursos eletrônicos, não todos. Algumas coisas a gente tem que ir lá na biblioteca e achar, porque hoje a tendência é essa, cada vez mais a gente ter acesso a livros eletrônicos, né? Banco de dados de artigos, essas coisas assim. E graças a Deus nós estamos caminhando bem nesse sentido, está melhorando muito. Mas ainda tem muita coisa que a gente não tem. Em todo caso, é algo que a gente pode discutir. Eu não tenho autoridade para decidir nada nesse sentido, mas eu posso levar a questão ao decano da faculdade, né? A gente pode falar assim. A gente pode amadurecer essa conversa. Né? Tá bom. Bom, gente, eu vou liberar então o professor Leonardo. Vocês fiquem aí, por favor, para conversas mais administrativas, para não dizer burocráticas. Leonardo, muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter outra oportunidade em breve para conversar. Eu tenho também o grupo, como eu te falei, o grupo de pesquisa, e eu fiquei muito interessado em você falar para o grupo de pesquisa no ano que vem. A gente pensar em uma data para você também trazer talvez uma coisa mais específica, porque o grupo já vai estar um pouco mais avançado. Mas, de qualquer modo, eu vou repassar essa gravação para o grupo. Até vou parar de gravar agora. Apesar de ter sido só a parte, uma